Oi meus amores, tudo bom? O vídeo de hoje é um pouquinho diferente, eu quero falar aqui sobre uma experiência muito intensa que eu vivi essa sexta-feira. E eu gostaria que vocês não julgassem, apenas escutassem, absorvessem e levem pra si o que vocês querem levar dessa história que eu vou contar pra vocês, tá bom? Mas primeiro eu quero que vocês se inscrevam aqui no canal se você não tá inscrito ainda pra acompanhar todos os outros vídeos que eu tô postando aqui, agora que temos um horário fixo, né? Temos programação e tudo mais. E um outro recado que eu queria dar rapidinho também é que se você ainda não tem o meu livro, porque muita gente não sabe que eu escrevi um livro, vocês podem comprar no link aqui embaixo que eu vou deixar. Eu escrevi esse livro há um tempinho atrás e foi uma das coisas mais legais que eu já fiz na vida, assim, foi uma experiência muito, muito legal. Então, se você quiser alguma motivação extra aí pra você ter o seu start e realmente focar no que você precisa fazer, compra lá, me ajuda também, assim a gente vai crescendo a nossa família. Bom, como vocês podem ver no título do vídeo, eu tive uma experiência de autoconhecimento com a ayahuasca na sexta-feira e eu vou explicar pra vocês, assim, tentar, né, passar um pouquinho do que eu vivi na sexta. Pra quem não sabe, a ayahuasca é uma planta medicinal usada em muitos rituais indígenas, em muitos rituais da Amazônia. E tem alguns lugares aqui em São Paulo que também promovem esses rituais. Vocês já devem ter ouvido falar da ayahuasca no Santo Daime, que é um culto religioso, né? Uma coisa mais voltada para a religião mesmo. Só que você também consegue fazer uso dessa medicina em rituais xamânicos, em rituais que celebram o espírito simplesmente, não tem nada a ver com religião. E a minha experiência não envolveu religião de forma nenhuma, foi num ritual realmente xamânico, um ritual espiritual, né, digamos. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês como que eu decidi fazer isso, por quê, com quem eu fui, como que foi e o que eu senti, né? Porque isso vai ser a parte mais abstrata pra resumir, porque é bem difícil. Eu tenho um amigo, um dos meus melhores amigos, ele há um tempo ele já faz uso dessa medicina, né, ele já vai nos rituais, já há uns 4 anos, e ele sempre falou pra mim, Camis, vai um dia, você vai se autoconhecer de uma forma incrível, você vai achar respostas para seus problemas, enfim, ele sempre falou muito bem e eu sempre senti uma energia incrível dele, porque eu também sou um pouco sensitiva, sabe? Eu sinto a energia das pessoas, eu sou uma pessoa positiva, então se eu tô perto de pessoas negativas, eu acabo sendo sugada e coisa e tal, sabe? Eu sempre senti que eu tinha um pouco disso, né? Dessa mediunidade, assim. E daí ele falava, viu, acho que eu não tô preparada ainda, eu tenho medo, meu ego sempre dando desculpas pra eu não ir. Aí eu comecei a ler muito sobre isso, assistir alguns documentários, tem um muito bom no Netflix também, se vocês quiserem ver, que chama Ayahuasca, simplesmente isso. E fui estudando, e daí, de uns tempos pra cá, eu senti a necessidade de ir. Falei, eu acho que tá na hora. Aí eu até conversei com alguns amigos, há uns meses atrás, falando que eu ia e que eu queria participar disso e tal, só que eu não levei pra frente. Fui enrolando, postergando, ele até passou o contato do mestre xamânico que ele faz, né, que faz os trabalhos pra ele, e eu até falei com ele e tal, tinha umas dúvidas, mas ficou por isso mesmo. Aí, aconteceram algumas mudanças muito grandes na minha vida há um mês atrás, como vocês já sabem aqui, né, eu inclusive também não estou mais trabalhando onde eu tava, isso é uma coisa que eu falei no Snap um pouquinho, não falei aqui, mas enfim, eu tô tocando meus projetos, né, agora, tentando tocar as coisas, tentando não, né, porque tentar é uma palavra muito, que dá um gap muito grande de você realmente fazer, então eu estou fazendo isso, e daí eu falei, bom, eu acho que é agora, sabe, eu tô recomeçando a minha vida do zero, eu tô cheia não de dúvidas, mas assim, cheia de questionamentos internos, de conflitos, de coisas que eu preciso resolver. E daí o Castilho chegou pra mim e falou, meu, acho que agora é a hora, né, acho que vamos lá, vamos comigo. E daí ele agitou um ritual entre amigos, né, entre pessoas queridas que ele conhece, eu tava no meio, me sinto muito grata por isso. E a gente foi num centro, não foi um centro espiritual, foi uma casa mesmo aqui no Butantã, uma casa super tranquila, e o mestre xamânico, o Luiz, ele aplicou o trabalho na gente. E aí foi assim, até chegar o dia de ir, eu fiquei desesperada, eu fiquei, falava, meu Deus, como assim, eu tô fazendo isso, realmente eu vou... Aí o meu ego, como eu falei, me dando mil desculpas, eu enfrentei todo tipo de desculpa na minha cabeça nessa semana pra não ir. A irmã do meu amigo também nunca tinha ido, tinha algumas pessoas que nunca tinham feito, e aí eu falei, beleza, vamos, vai... Aí chegou sexta, a gente foi pra lá, e eu nervosa, gente, eu suava frio, que vocês não têm ideia, eu tava tremenda, assim, de medo, de nervoso. Chegando lá, eu já senti uma energia muito boa. Eu senti, assim, as pessoas muito do bem, sabe? Eu já tava me sentindo mais em casa, mais confortável. Cada pessoa tinha um tapetinho meio que de yoga, assim, né? A gente levou travesseiro, levamos coberta. Tinha acho que umas 10 pessoas. E o mestre ali com a gente também. Cada um se apresentou, falou por que tava ali, o que tava buscando, por que tinha sentido o chamado. Né, que a gente fala, você tem que sentir o chamado pra realmente você estar ali. Todo mundo da minha idade, assim, um pessoal jovem, um pessoal que
é do bem, sabe? Aí o Luiz, né, que é o mestre, começou a fazer meio que uma mini palestra falando do porquê que a ayahuasca existe, como que ele virou um mestre, né, como que ele pôde passar isso pra frente. Ele aprendeu tudo com os índios, ele foi certificado pra poder fazer isso, porque muitas pessoas começam a tomar ayahuasca do nada, assim, vão em lugares que não são reconhecidos, que não... A pessoa não tem o feeling, né, o toque pra aplicar isso nas pessoas. Ele explicou muita coisa, assim, ele falou muito sobre espiritualidade, sobre como que a gente precisa se autoconhecer e que a ayahuasca é um trabalho interno de conhecimento. É um trabalho de você ouvir a sua própria voz, você ouvir o seu eu interior. A ayahuasca, ela trabalha assim, ela expande o seu subconsciente. Ela acessa o seu cérebro, ela destrava um negocinho aqui dentro que você consegue olhar pra dentro, que você consegue ter uma terceira visão, você sai do seu corpo, você entra no universo como um todo e eu queria sentir isso na pele, sabe? Eu queria sentir, porque não é uma droga, não é uma coisa alucinógena, eu já usei droga, eu gosto de tomar doce de vez em quando e essa foi a experiência mais próxima que eu tive, mas assim, não tem nada a ver. É uma coisa que não é alucinação, você tá super consciente, totalmente consciente. Mas enfim, vou chegar lá, nessa parte do que eu senti. Aí ele fez a palestra e tal, mini palestrinha assim, falando, conversando. Foi tão gostoso, foi tão... Sabe, eu já relaxei, eu falei, meu, não tô com medo mais, tô bem. E daí começou, né? Ele foi dando ayahuasca pra cada um. A gente teve que ir até ele e foi assim, é um potinho de café que é como se fosse uma coisa meio pastosa, sabe? O gosto, gente, é horrível. Eu achei que eu fosse vomitar. Pensa num gosto nada a ver com nada, assim, tipo terra com corrimão usado, sei lá. Não sei explicar. É uma coisa bizarra o gosto. E eu sabia que eu ia, tipo, já tinham avisado que o gosto era meio ruim, mas eu não, achei que não fosse tanto. Mas pelo menos é só um copinho de café. Aí você toma, aí você senta e eles falam, quando a força chegar pra você, deixa ela agir. Não lute com isso, sabe? Não fica achando que você tem que controlar isso, porque você não pode controlar. E quando você controla, você passa mal. Por isso que muitas pessoas vomitam, muitas pessoas põem pra fora, porque você faz uma limpeza mesmo, sabe? Coisas que você não quer ver, que você não quer entender e resolver, você tem que pôr pra fora de alguma forma. Então eu falei, tá bom, eu pus na minha cabeça que eu ia me entregar. A partir do momento que eu tomei, eu sentei ali, fiquei esperando as coisas acontecerem, eu falei, vou me entregar. E se você procura ayahuasca no Google Images, você vai ver que aparece um monte de coisa psicodélica, um monte de cor, um monte de, sabe, de mirações que eles chamam. E eu tava muito ansiosa pra ver isso, muito, 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 porque eu queria ver isso com os meus próprios olhos, sabe? E aí eu sentei, pensando só na viagem, assim, na psicodelia da coisa. O mestre colocou umas músicas xamânicas, umas músicas bem alegres, assim. E eu fiquei lá, quieta, respirando fundo. E aquela ansiedade, né? Tipo, meu Deus, que horas que vai vir? Que horas que vai vir? Que horas que vai vir? Aí, deu uma meia hora, eu senti uma coisa que foi assim... Sabe, parecia que eu tinha sido elevada pra um nível muito alto de consciência. E, cara, eu me senti instantaneamente pequena, sabe? Eu me senti um pozinho mínimo no universo. Foi uma coisa louca, assim, eu não consigo nem explicar. Minha mão, eu tava sentindo energia na minha mão, sabe? E eu me senti mínima. Aí eu coloquei a mão no peito e senti muita gratidão por estar ali, sabe? Muita paz, muito amor, uma coisa que eu nunca tinha sentido na vida. Assim, não era minha mente ali, era o meu coração mesmo. E eu sou muito grata por estar viva, sabe? Foi uma coisa que instantaneamente eu chorei, assim, chorei de gratidão mesmo, sabe? De falar, meu, como a gente é besta, sabe? Como a gente faz coisas que não precisam e... Nossa, eu entrei numa paz de espírito, realmente eu entendi o que é paz de espírito depois desse momento. E foi a primeira coisa, eu falei, meu, acho que isso é a força, sabe? E daí, falei, bom, eu vou deitar, né? Uma voz falou pra eu deitar, aí eu deitei. Depois disso, começou a vir na minha cabeça memórias, coisas do passado. Coisas de tipo, quando eu era criança, coisas que eu nem lembrava, que eu nem não sei da onde que eu acessei essa memória aqui dentro. Comecei a ver umas coisas assim do tipo, quando eu tinha 12 anos, quando eu comecei a ter complexos com o meu corpo. E daí eu comecei a conversar com a voz que apareceu pra mim. Essa voz começou a indagar algumas coisas pra mim, sabe? Começou a perguntar, por que você fez isso? Mas lembra aquela vez que você fez tal coisa? Então, não sei o que. Eu comecei a conversar, mas eu me entreguei super. Eu não quis me bloquear disso. E fui conversando. E aí começaram a aparecer pessoas especiais na minha vida. Porque eu emendei um relacionamento no outro, né?
na minha vida esses últimos 8 anos. E eu me afastei muito de pessoas queridas, me afastei muito de amigos, até mesmo da minha mãe, sabe? Eu me afastei por conta de coisas que aconteceram. Não foi porque eu quis, não foi porque alguém obrigou, foi porque a vida acontece, entendeu? Então, a primeira coisa que a voz me mostrou foram as pessoas especiais na minha vida que eu tinha deixado de lado. Ela veio uma por uma mostrando meus amigos, falando por que tal pessoa é boa, por que tal pessoa tem uma energia assim assado. E eu senti, cada pessoa que ela me mostrava, eu sentia lá no fundo, sabe? Foi uma coisa incrível, assim, eu sentia tudo, eu sentia um amor muito grande pelas pessoas, por cada um, e comecei a chorar de novo de emoção. Foi o que eu mais chorei. Depois que ela mostrou todas as pessoas pra mim, eles me levaram pra um estado de dança, de música, de fazer uma celebração com essas pessoas, de fazer uma festa com o universo. E foi muito bonito mesmo, assim, eu fiquei chocada, sabe? Eu fui sendo levada. E aí eu comecei a entrar num mundo que eu tinha que resolver os meus problemas, minhas sombras. A voz toda hora falava assim, você tem que fazer as coisas por você. Porque eu sempre tentei agradar muito as pessoas, sempre tentei me sentir aceita de alguma forma, ainda mais por conta do meu peso, que eu me bloqueei por muito tempo na minha vida. Então ela falava, você precisa fazer as coisas por você, as pessoas vão te aceitar pelo que você é, pelo que você transmite, sabe? Você tem que fazer as coisas, você tem que mudar o que não tá bom em você, mas não pelos outros, né? E eu entendi isso de uma forma tão nítida, sabe? Tão clara, que eu falei, é isso. E, sabe, verdades que você já sabe em algum lugar aqui da sua cabeça, mas você tem que expor isso pra fora. Então, quando eu percebi isso, o quanto eu fui imatura, eu comecei a sentir um enjoo, sabe? Eu comecei a sentir uma coisa que eu devia pôr pra fora isso, né? E quando você chega lá, cada pessoa tem o seu baldinho, porque você vomita muito mesmo quando você não tá conseguindo trabalhar coisas, quando você não digere as coisas bem. E aí eu tentando pôr pra fora, porque eu não tava digerindo muito bem essa informação. Até coloquei o balde na minha frente, assim, tentei, né, vomitar, mas eu não consegui. E aí veio um estalo, assim, e eu comecei a aceitar isso tudo. Eu aceitei a crítica, eu aceitei o quanto isso me afetou. E aí eu me abracei, comecei a me abraçar, a me amar muito. E aí, o que eu fiz, gente? Chorei de novo. Mas chorei de felicidade, de poder ter aceito isso, sabe? Eu não precisei pôr pra fora, porque eu aceitei. E aí começou. Outras questões aparecendo, coisas que pessoas que eu tinha que fazer desconexão e ainda não tinha feito. Cara, muita coisa, assim, cada pessoa tem uma viagem, sabe? Cada pessoa tem um trabalho. Então, o meu foi muito isso, de reconhecer o quanto as pessoas são importantes pra mim. E muitas outras coisas, assim, eu não vi, na viagem inteira eu não visualizei as mandalas, as cores e tudo, mas foi uma experiência incrível, porque eu pude conversar comigo mesma e a voz me mostrou muita coisa, muita coisa. Então, eu acho que, assim, a ayahuasca pra mim vale como, acho que umas 100 sessões de terapia, de psiquiatria, porque você vai resolvendo questão atrás da outra, questão atrás da outra. Uma hora eu tava até cansada já, eu tava assim, gente, meu ego tava assim, meu consciente, né? Eu falava, não aguento mais, quero parar, eu vou dormir, vamos dormir? Né? Eu falando pra voz, aí a voz, não, a gente tem que resolver as coisas, a gente tem que resolver. E assim, foram 5 horas de trabalho que pra mim parece que foi um mês, sabe? Porque é tanta informação, mas é tanta informação. Meu amigo que tava do meu lado, ele levou um caderno pra ir anotando as coisas. E eu devia ter feito isso, né? Eu fiz isso quando eu cheguei em casa pra anotar. E, cara, era muito insight, muita coisa. E eu falava, caramba, como que a gente não consegue acessar, sabe, o cérebro dessa forma em questões normais, sabe? Como que a gente desperta a consciência de outra forma? E é muito da meditação, de você entender você mesmo, sabe? Mas a ayahuasca, ela é tipo um atalho, assim. Você vai, tipo, pá! E aí você entra, sabe? No seu subconsciente. Cara, foi uma experiência incrível, assim, incrível. Ele oferece uma segunda dose, né, no meio do processo, mas eu tava tão bem ali que eu falei, eu não preciso. Se você sentir que você precisa, você vai tomar a segunda dose, mas eu não precisei. Eu não vou nem falar tudo aqui pra vocês de como que foi, porque cada pessoa é única, cada pessoa visualiza coisas dependendo do momento que você tá, cada pessoa tem as respostas que precisa. Então, depois do trabalho, cada um falou o que sentiu e foram, assim, experiências completamente diferentes uma da outra. O que eu senti, a pessoa do meu lado não sentiu. A única coisa que foi em comum que eu senti é que todo mundo sentiu a energia um do outro, sabe? Esse negócio de energia eu senti muito forte. Era tão forte que eu tava assim, tipo, não consigo encostar em mim, sabe? Porque é um fluxo muito grande. O lance da ayahuasca é você pegar as informações que ela te traz e você aplicar na sua vida. Você, daqui pra frente, como que vai ser, entendeu? Então,
A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em casa foi mandar mensagem para as pessoas que apareceram para mim e falar o quanto elas são importantes, sabe? O quanto eu sou grata por isso. Coloquei no papel tudo que eu tava sentindo, tudo que eu senti. E daí comecei um plano de ação para eu mudar algumas coisas. Apareceu muito o lance da minha procrastinação na ayahuasca, sabe? O quanto eu preciso fazer as coisas acontecerem, o quanto eu sou maravilhosa e às vezes eu deixo isso passar, sabe? Deixo isso de forma assim, poxa, você podia estar fazendo isso, olha o que você está fazendo, você está desperdiçando seu talento, você está desperdiçando o movimento do seu corpo, você está jogando fora muita coisa boa que a vida tá te dando, né? Então, você se organizar para daqui pra frente você aplicar as coisas que você aprendeu ali. Então, a experiência para mim foi muito válida, eu falei assim, muito resumidamente aqui o que aconteceu. Foi uma coisa assim, que mudou a vida, sabe? Tipo, marcou, assim, antes e depois. Então, eu não sei se vocês acreditam nisso, se vocês acreditam em espiritualidade. Eu sei que muita gente vai achar que é uma droga, que você tá, tendo um barato, alucinando, mas não é isso. Eu também tinha um pouco de preconceito há um tempo atrás, mas eu percebi que é uma coisa, assim, transcendental. Eu me senti muito privilegiada da gente ter uma medicina dessa aqui no Brasil, uma coisa que a gente pode usar, que a gente pode acessar, esse portal, sabe? É um portal isso, gente, pro nosso subconsciente, pra gente sentir como é que é fazer parte do universo. Tem muitos lugares que a ayahuasca não é aceita, tem muitos lugares que é proibido. E, cara, de você ter isso aqui, sério, a gente é abençoado, assim, de verdade. Senti uma gratidão enorme por tudo, assim. Então, foi assim, mind-blowing mesmo. E é isso, gente. Eu só quero compartilhar um pouquinho pra vocês, assim, como é que foi. Não tenham medo se um dia vocês sentirem que vocês devem fazer isso. Procurem um lugar especial. Se vocês quiserem vir falar comigo no privado pra saber onde é que eu fui, com quem eu fiz o trabalho, eu passo o contato pra vocês. Foi muito gratificante, muito significativo e muito emocionante, assim, acho que foram essas as palavras que eu consigo descrever. Então, essa busca de autoconhecimento vai muito além do plano superficial, sabe? Do plano físico, do lance de você se aceitar. Você precisa se aceitar e você precisa se conhecer de verdade, e é isso que eu tô em busca. Então, essa experiência já valeu como muitos anos de terapia pra mim, mas muito mesmo, assim. É isso, se você teve alguma experiência assim já, se você gosta de espiritualidade, se você medita, se você faz alguma coisa em busca de auto se conhecer, comenta aqui embaixo. Então eu queria, por último, falar que eu sou muito grata por todo mundo que me acompanha. Essa coisa de gratidão tem que ser usada com muita parcimônia, tem que ser usada com muita sinceridade, e eu sou bem sincera quando eu falo isso, eu sou muito grata mesmo por tudo que tem acontecido, por ter chegado até aqui, por estar com vocês, tá bom? Então, é isso, eu vou ficando por aqui. Se você não tá inscrito no canal ainda, se inscreve clicando aqui embaixo, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!